Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro? O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. Está vindo coisas gigantes, grandes, poderosa, bombástica. Eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil, porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Aí acabou. Satanás perdeu. A hora chegou. Vai ser sem pena e sem dó. A fileira de dominó está crescendo a cada dia. Eu, de um golpe só, vou destronar todo o mal. Vem um rolo compressor destruidor. Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de tudo mal. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro, eu não estou aqui para supor, eu não estou aqui para ler jornais, eu não estou aqui para ler entrevista de A, de B, de C, para ler diário oficial. Não, para mim essas coisas não interessam. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você, para mim essas coisas não interessam. O que me interessa é aquilo que Deus me dá em sonhos e o que o Rei dos Reis tem para me dizer. Deus, ele quebra o arco forte, ele despedaça o ferrolho de ferro. É isso que Deus vai fazer. Deus, não qualquer outra autoridade que existe no território nacional brasileiro. Deus me falou uma coisa na madrugada em oração. Aí eu estava comendo. E eu ouvi, e o Senhor não terminou de dizer, mas eu ouvi um pouco. E eu vou dizer qual é o anseio de vocês, sem vocês me perguntarem. O anseio de vocês, sem vocês me perguntarem, é esse. Quem está pensando assim? Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Será que vai dar em pizza isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Quem está pensando assim, diga eu. 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 Eu estou respondendo vocês, mesmo antes de vocês perguntarem, porque o que me interessa é aquilo que vem do céu, e eu responderei a vocês. Mesmo que se transformem em pizza, o anseio de muitas pessoas, o sonho que Deus me deu foi esse. Quando eu tive o sonho de primeiro livro de Coríntios 11, 23, porque o Senhor Jesus da noite que foi traído, eu fiquei preocupado. Quando hoje o Senhor me mostrou outra coisa em Romanos 8, 28,
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fiquei de orelha em pé. Aí o Senhor me disse algo: sai do controle humano, porque o controle humano, que é todo aparelhado, já sabe aonde vai dar, mas não sabe onde vai dar, porque quem vai entrar no comando é Deus. E vai acontecer o seguinte: eu disse o seguinte: quando vocês verem o 7 de setembro acontecer outras vezes, sem ser o dia 7 de setembro, vocês saberão que está chegando a hora disso aqui. O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. O mérito não vai ser de autoridade nenhuma sobre o território nacional brasileiro, pois os mesmos poderiam estar, todos eles, de mão amarradas, atadas. Mas o mérito é de Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai fazer o seguinte: está vindo coisas gigantes, grandes, poderosas, bombástica. Está vindo coisas poderosas, gigantes, bombástica, que não vai depender do território nacional brasileiro. Vai depender exclusivamente de Deus e de autoridades fora do Brasil. Autoridades fora do território nacional brasileiro vai fazer a vontade de Deus, mesmo que os que estejam aí, senadores e deputados, não alcancem o que eles querem alcançar, porque muitos de vocês estão perguntando: será que vai dar em pizza? Não, não vai dar. Por causa de Deus, a honra e a glória é de Deus. E esse combustível está sendo dado por quem? Por Deus. Não é por autoridade nenhuma sobre a face da terra. Nem tampouco nenhuma autoridade, senador, deputado, Bolsonaro, ninguém sabia. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Não fique olhando deputados, senadores, não fique olhando site, blogs, entrevistas. Não esperem em quem não pode fazer nada, mas esperem em Deus. Porque segundo os sonhos que Deus me dá, eu vi um poderio muito grande nos Estados Unidos, eu vi um poderio muito grande fora do Brasil, se levantando contra qualquer mal do Brasil e a favor das coisas boas do Brasil. E aí a ONU entra e vai entrar com tudo nesse negócio. Ele vai entrar com pé, com mão, com tudo. Você está entendendo? Mesmo que os anseios dos senadores e deputados que aí estão não sejam, ou que sejam eles frustrados, o Deus que eu sirvo não vai frustrar ninguém. E aí, uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, salvo 20. Mas aqueles que confiam no Senhor, pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, encantamento, o que quiser. Eu quero dar um alerta aqui. A justiça de Deus nunca acaba em pizza. Nunca. A confiança de muitas autoridades que não vai dar em nada é maior, porque sabem de alianças que foram feitas. Alianças grandes e poderosas que foram feitas em todas as áreas para que não dê nada. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Vai fazer no Brasil. A aliança daqui, do consórcio maligno, pode vir o que for, não vai nos abalar. Mas aí vai, porque vem as Nações Unidas. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil. Ninguém. Porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Isso na parte espiritual. Então sai da física por completo e entra na parte espiritual completa. Aí acabou. Satanás perdeu. Deus só quer que vocês se preparem para todos os acontecimentos que Deus vai fazer em território internacional. Eu não estou nem falando do Brasil agora. Internacional. O que interessa ao povo de bem brasileiro está fora do Brasil.
vai vir para dentro do Brasil com tudo. E eu vou dizer de novo, quando vocês virem que isso é para acontecer, o 7 de setembro que todo mundo está falando, acontecer diversas vezes sem ser a data 7 de setembro, acabou. Aí já a hora chegou. A hora chegou. Vai vir coisa grande aí. Vai vir coisa grande aí, e é poderosíssima, completamente destrutiva. Compartilha com mais 7 mil pessoas. Compartilha com mais 7 mil pessoas. O que está vindo aí é destrutivo. Vem sem pena. O que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior o que foi organizado dentro do Brasil nos últimos 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos e meio, o que foi organizado dentro do Brasil, em 2 anos, ou menos de 2 anos, o que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior. E vai vir com a tona para cima com tudo, e é completamente destrutivo. Destrutivo. E aí, Deus manda dizer uma coisa: vai ser sem pena e sem dó. A parte que eu estava receoso, que era a parte espiritual, né, e vai acontecer a partir de agora. Agora não volta mais atrás. Não tem como voltar não. Não existe como voltar atrás. Não existe ninguém, nenhuma autoridade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, capaz de apagar o fogo que começou no dia 13/2 de 2024, segundo o sonho que eu tive. Não existe. Eu perguntava a Deus: Senhor, existe alguém com capacidade de apagar esse fogo? E o Senhor disse: somente eu, quando eu tiver libertado o Brasil de toda injustiça. Isso é um sonho. Se é sonho que acontece, aí quem é de respeito fique preocupado. Se não acontece, que é sonho de qualquer pessoa, como qualquer pessoa que sonha, fique tranquilo, não vai acontecer. Mas eu acredito que o meu sonho acontece. Vai acontecer fora do Brasil coisa gigantesca, que Deus vai fazer a justiça no território nacional brasileiro. E aí, a fileira de dominó está crescendo a cada dia. Está crescendo a fileira de dominó. Está crescendo a fileira de dominó. Isso Deus não volta atrás. A aliança maligna estava apostando que não ia dar nada. Não, aqui a gente aqui não vai dar nada. Mas o rolo compressor, agora eu encerro aqui, ó. Veio um rolo compressor destruidor. Eu vou dizer, diário do profeta, veio um rolo compressor destruidor. Veio um rolo compressor destruidor. E esse rolo destruidor que vem de lá não está aliançado com nada e nem com ninguém, a não ser de fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de todo mal. Segundo os sonhos que eu venho tendo, eu vejo a libertação do Brasil pelas mãos todo-poderosas de Deus e não de homem nenhum. Deus está dando combustível ao povo. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro, que esse combustível será tão grande, milhões de vezes maior do que Deus deu a eles. Deus está dando a vocês. Esperem, porque esse combustível vai chegar. Quem chega para conversar conosco é Alan dos Santos. Alan, uma honra ter você novamente por aqui. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Alexandre Pitoli, todo o pessoal da Rádio Auriverde. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um bom dia para todos. Quero tratar das novidades, afinal de contas o que não faltam é novidades, Alan. Quero falar primeiramente sobre as sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Casa Branca elaborando um pacote de sanções que pode atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes, é isso mesmo? Exatamente, Pitoli. O que acontece? O Alexandre de Moraes, ele acha que ele pode ordenar que uma empresa que esteja fora do Brasil, pelo fato dela ser acessível em solo brasileiro, por meio da internet, ela deve cumprir as decisões judiciais dele. Só que as decisões do Alexandre de Moraes, elas estão apenas em território brasileiro. Se ele quiser proibir que alguma empresa esteja, por exemplo, no Brasil, ele pode proibir. Ele vai lá, ele alega qualquer coisa e essa empresa não pode mais ter acesso no Brasil. Quer dizer, ele pode fora da lei, né? Porque a lei brasileira impede que uma empresa americana, por exemplo,
esteja proibida de fazer o streaming, né? A gente fala streamada, né? A empresa americana ela pode levar o seu streaming para o Brasil. É o caso da Truth Social, que fala assim, Truth é verdade em inglês, né? É a rede social da verdade lá do Trump, e o Rumble, que é uma plataforma de vídeos, como o YouTube, é uma concorrente do YouTube, que é também de gente de direita. Uma empresa começou no Canadá e agora está aqui nos Estados Unidos. Pelo fato do Terça Livre, termos conta no Rumble e o meu perfil no Truth Social existir, o Alexandre de Moraes deu a ordem a essas duas empresas para bloquear o meu perfil. Bem, o governo americano, vendo isso, não entendeu nada. Como assim? Ele está querendo proibir uma empresa americana, querendo passar por cima da soberania americana e proibir que Alan dos Santos tenha um perfil, seja no Truth Social, seja no Rumble. Isso é inadmissível. E aí as duas empresas, né, o Trump Media Group e a empresa do Rumble, entraram com uma ação contra Alexandre de Moraes. Isso foi noticiado pela imprensa brasileira, minimizaram um pouco a ação, dizendo que dali não ia dar nada. Só que aquilo ali é só mais uma etapa para comprovar, que foi o que o juiz decidiu, que eles não são obrigados em nada a cumprir o que quer que seja que Alexandre de Moraes deseja. Bem, dito isso, vamos falar da Lei Magnitsky. O que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky o nome é por causa do Sergei Magnitsky, que em 2012 morreu de uma maneira muito suspeita dentro da cadeia, um advogado que estava denunciando corrupção na Rússia. Pelo fato de ele ser advogado russo, esses direitos dele fora da Rússia, esses direitos humanos fundamentais, não estavam sendo respeitados pelas autoridades russas. Bem, quando isso aconteceu, ele acabou sendo preso, morreu na cadeia de uma maneira muito misteriosa, e aqui nos Estados Unidos, onde ele estava lutando, acabou virando uma lei. E em 2016, quando lei com o nome dele, em 2016, essa lei ela se ampliou para uma dimensão global. Ou seja, os Estados Unidos da América, os legisladores americanos, os deputados, né, senadores, eles entenderam que... Pessoal, só um minutinho. Obrigado. Eles entenderam... Desculpa, Vitória, que estava... Fique em paz, fique em paz. Eles entenderam que uma empresa aqui nos Estados Unidos, empresa ou pessoa, né, que aqui nos Estados Unidos está sofrendo sanções de autoridades de outros países, violando direitos humanos, ela não pode mais gozar da liberdade dentro dos Estados Unidos ou com parceiros americanos. O que significa isso? Uma empresa, um governo ou uma pessoa que acaba sendo sancionada por essa lei Magnitsky, ela fica proibida de ter bens nos Estados Unidos, fica proibida de entrar nos Estados Unidos, tem o passaporte sem o visto do americano, porque o visto será cancelado, e as empresas americanas não podem mais fazer negócios com essa pessoa, e o nome dela fica completamente apagado do sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos. Eu estou falando uma linguagem simples aqui, mas apagado no sentido de que essa pessoa ela não pode existir dentro do sistema financeiro americano. Ou seja, o Barroso, vou dar um exemplo aqui, o Barroso, a esposa dele, o filho, isso é dado público, tem empresa em Miami, tem escritório na Brickell, que é uma rua famosa de Miami, onde todos os milionários têm grandes escritórios. A família do Barroso e o Barroso tem escritório lá. Com a lei Magnitsky, eles perdem imediatamente. Não é que o governo americano vira e fala assim, infelizmente você vai ter que vender isso aqui, você vai ter que se desfazer desse bem aqui em Miami. Não, não é não. Acabou, isso aqui não é seu mais. Você perdeu, mané. Entendeu, Putário? Perfeito. Isso aqui é bom demais. Pacotão de punições de Trump vai pegar todo mundo. STF, PGR, PF. A hora tá chegando. O Trump tá preparando um pacotão de punições contra as autoridades brasileiras responsáveis pela censura. E esse pacotão não vai pegar só o ministro Alexandre de Moraes, vai pegar todo mundo. STF, PGR, juízes auxiliares, PF e todos aqueles que ajudaram no regime de censura de Moraes. Hoje, gente, realmente o dia começou com uma verdadeira bomba que foi publicada no jornal Metrópolis, que traz a notícia que eu, você, muitos de nós queríamos ouvir e traz esperança de justiça aos nossos corações. Todo mundo que cometeu violações de direitos humanos aqui no Brasil será punido, não só Alexandre de Moraes. As punições virão para todos, para os líderes do regime de censura, mas também para os seus colaboracionistas. Essa sempre foi uma das principais preocupações de vocês aqui no canal. Eu sempre recebi muitos comentários de vocês dizendo que não é só o Moraes que precisa ser punido, e com razão, mas todos aqueles que ajudaram. E parece que essa hora chegou. Enfim, a gente tem uma perspectiva de que isso vai acontecer. Leia aqui essa notícia comigo, ó. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Gente, isso aqui é bom demais. Bora lá ler essa matéria. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras.
Auxiliares de Donald Trump da Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários das redes sociais. Gente, você viu aí? Mais de uma dezena de autoridades. É ou não é para aquecer os nossos corações com a esperança de justiça, com o fim dos abusos e a restauração do Estado de Direito no Brasil? Se você ficou feliz com essa notícia, curte aí com força o vídeo para mais pessoas saberem dessa novidade maravilhosa. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Todo mundo que ajudou o regime de censura vai ser recompensado pelas suas próprias ações de acordo com o que fez. Todo mundo que apoiou a derrubada de perfis de usuários dos Estados Unidos, como o Moraes fez, vai cair na rede. E bora seguir, que só vai ficando melhor e melhor aqui. Dá uma olhadinha aqui, o que tá na mira do Donald Trump aí. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, delegados da Polícia Federal que municiaram as decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. Pronto, gente! Nós temos aqui a confirmação de que no STF não será apenas o Moraes. Pelo menos todos os ministros da primeira turma estão na mira de serem alvos das punições dos americanos, que, como vocês já sabem aqui pelo canal, envolvem cassação de vistos, bloqueio de bens e a pena de morte financeira, tudo aplicado via lei Magnitsky, inclusive podendo atingir os parentes. Para quem ainda não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui na tela no final e na descrição um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre essa lei e sobre essa pena de morte financeira. Na primeira turma, todos os ministros votaram de forma unânime para derrubar o X do Brasil, e eles todos têm, em geral, confirmado as decisões do Moraes. O único que se salva ali é o ministro Fux, que divergiu do Moraes no caso do X em algumas questões. Ainda a gente tem o PGR Paulo Gonet, que tem atuado de maneira muito alinhada com Moraes em todos esses casos e especialmente na ação do golpe. Nós temos também os delegados da Polícia Federal que contribuíram para as ordens de censura do Moraes e também os juízes auxiliares. Lembrando aqui que o escândalo da Vaza Toga é justamente sobre como Moraes usava os seus juízes auxiliares e assessores no STF, no TSE, para selecionar alvos, para fabricar relatórios fraudulentos e para usar a criatividade contra os inimigos de Moraes. E vão todos ser punidos por violação de direitos humanos, por violação da jurisdição americana e por abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Que grupo político será que será esse, hein? O que você acha? Escreve aí nos comentários qual grupo político que o STF tem favorecido. Conta aí pra mim. E segue aqui enquanto você vai deixando o seu like de alegria com essa notícia. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da corte ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana nada mudará no rumo de atuação da corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Isso aqui, gente, é bravata total. No dia que for publicado o decreto presidencial americano aplicando a lei Magnitsky contra essa turma toda aí, vai ser um barata voa total. Muita gente vai entrar em desespero de saber que agora é considerado um violador de direitos humanos internacional e quando perceber que teve seu patrimônio bloqueado, que não consegue mais abrir uma conta no banco, acessar o sistema financeiro, ter cartão de crédito, nada, vai ser um verdadeiro apocalipse para essa turma. Sem falar que isso vai colocar uma pressão imensa no Senado pelo impeachment de Moraes, porque agora a gente vai ter oficialmente um ministro do STF considerado violador de direitos humanos na seara internacional. Os senadores, será que vão ficar parados diante disso? Vamos ver, seguindo aqui, ó. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda vai ser submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes no texto que julgar necessários. Um dos principais entusiastas das sanções às autoridades brasileiras é quem? É o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Olha só, hein? Quem diria, hein, Moraes? Quem diria que comprar briga com Musk, o homem mais rico do mundo, e atual braço direito do Trump, não era uma boa ideia, hein? Quem diria? Agora eu só posso te deixar com aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É o princípio da semeadura, que vale na esfera espiritual, mas vale na esfera material. A regra é, em geral, o que você plantar, você vai colher. Plantou chuva, tá colhendo tempestade. E parece que a hora da colheita tá chegando para os violadores dos direitos humanos no Brasil. Gostou dessa notícia? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder notícias como essa, tão boas como essa, e se torne membro aqui da nossa comunidade para você receber minhas análises políticas semanais exclusivas. Um grande abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma
de suas mãos, e ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.